E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de fator de potência, tá? Aí nós vamos responder a seguinte pergunta: como corrigir uma instalação com F fator de potência menor que 0,92? Como nós vimos em aula anterior, né, nós precisamos ter uma instalação com um fator de potência adequado, né? E tem que ser menor que 0,92. O ideal, lembrando, né, que o FP ideal é que seja igual a 1. Ou seja, o S vai ser igual ao P. Quando o S for igual ao P, o ângulo é igual a zero. E o cosseno de zero é 1. O cosseno de zero é igual a 1. Por quê? Porque ó, você tem aqui o P. Você tem um triângulo de potência. Só que esse S aqui, ele não vai ficar aqui. Ele vai ser todo igual ao P. Então esse ângulo é zero. Então o cosseno de zero é 1. Então toda instalação onde a instalação tem um fator de potência igual a 1, a gente fala que essa instalação ela tem um fator de potência ideal. Tá bom? Mas o governo determina que o fator de potência ela precisa ser menor que 0,92. Bom, a resposta a essa pergunta é o seguinte, ó, instalando um capacitor em paralelo com a carga RL, que é isso aqui, ó. Então você pega um capacitor e coloca em paralelo com o RL. Então observa o seguinte, ó, que nós tínhamos originalmente esse triângulo de potência aqui, ó, uma S de 908,2, né, do exemplo anterior. Nós tínhamos um S de 908,2, tínhamos um Q de 430 e um P de 800 watts. Isso daqui foi o que nós fizemos na aula no exercício anterior. Verificamos que o fator de potência deu 0,88, que está abaixo do que se determina, né? Então, qual é a solução? A solução é botar esse capacitor. Quando você coloca o capacitor aqui em paralelo com a carga RL, automaticamente vai surgir esse triângulo aqui embaixo em vermelho, ó, que é o triângulo de potência da carga reativa capacitiva. Então vai surgir aqui um QC negativo. Ele é negativo. Tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar a hipotenusa aqui, ó, e abaixar ela aqui, ó, fazer esse movimento aqui, ó, né? Então, nós vamos chegar nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Eu chamei de triângulo AOB. Esse triângulo AOB, ele vai estar de acordo com o que foi determinado pelo governo, que é um ângulo com um fator de potência de 92. Então é o seguinte, esse FC aqui é um FC, esse φC, é o φC de corrigido, né? O φC, ele vai ter um valor tal que vai corresponder a esse fator de potência a 92. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente colocar um reativo aqui, ó, um reativo capacitivo aqui, de forma que você elimine esse reativo aqui, ó, QX. Então, esse QC aqui vai ser igual a QX. É como se você comesse, né, um pedaço do reativo. Então, você vai eliminar, você vai comer esse pedaço do reativo indutivo aqui, ó. E aí o triângulo ele vai reduzir. Como você vai fazer isso? Inserindo esse reativo capacitivo, fazendo com que esse QC seja igual ao QX. Essa é a ideia. Então, a próxima pergunta: qual é o valor que eu tenho que botar de C ou qual é o valor do reativo? Porque se eu souber qual é o reativo que eu tenho que botar,
quando você vai fazer, quando você vai montar quadro de comando, quadro de comando junto, né? Quadro de comando com os capacitores, os catálogos, por exemplo, a VEG é um grande fabricante de capacitor reativo para correção de fator de potência. Aí lá você tem os valores em reativo que você tem que botar, tá? Então, se você sabe o reativo, se você for no catálogo, você já vai saber qual é o valor do capacitor que você tem que botar lá, porque já está tabelado, já tem as faixas, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar vamos começar com o reativo. Qual é o reativo que nós precisamos inserir aqui no circuito de forma a obter esse triângulo aqui, ó, AOB, que é o triângulo bom. Esse triângulo aqui é o triângulo bom. Vou até escrever aqui, bom. Bom, a ideia é conseguir instalar um capacitor com reativo QC igual a QX. Esse QC aqui igual a QX, lembrando que QC é negativo e o QL é positivo, né? Resultando no novo triângulo AOB, que eu botei ali, que é o bom. Corrigindo, né? Esse N aqui. Corrigindo. Não, tá. Não tem, não. Um novo triângulo AOB, corrigido. Com FP adequado, ou seja, um FP de 0,92. Sabemos que QL, ele vai ser quem? QB mais QX. Né? Então, QL é QB mais QX. Esse QB corresponde a OB aqui, ó. Sabemos também que QX, que é igual a QC, é V ao quadrado sobre XC. Nós falamos isso em aulas anteriores aí. Então, XC vai ser 1 sobre 2πfc. Também já falamos em aula anterior, tá? Então, você tendo, ó, a tensão de trabalho você tem, que é o V. A frequência de trabalho você tem, né? Então, qual é a informação que a gente precisa ter? O reativo, para determinar o C. Vamos determinar, então, qual é o reativo necessário. Se a gente pegar esse triângulo aqui, AOB, que é o triângulo bom, nós vamos ter que esse φC, o cosseno de φC tem que ser menor que 0,92, que é a determinação do governo. Então, φC, o ângulo, aqui é o cosseno do ângulo, aqui é o ângulo. φC é o cosseno cosseno menos 1 de 0,92. Então, nós vamos obter um ângulo φC de 23,07. Aqui tem que pegar lá na calculadora, tá? A função inversa. Logo, a tangente de φC, se você aplicar aqui a tangente, ó, tangente de φC é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é lá da trigonometria, tá? Isso aí não é CCA. É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, QB sobre 800. Quem é FC? Já determinei aqui, 23,07. Então, tangente de 23,07 é igual a QB sobre 800. Fazendo as contas, tangente de 23,07 é 0,42, vezes 800, você vai ter um QB de 340,7 volt-ampere reativo. Então, se você tiver aqui um reativo de 340,7 e com a potência ativa de 800, você obtém um fator de potência de 0,92. Certo? Com isso, nós sabemos que QL, quem é QL? É esse aqui tudo. Quem é QB? É esse pedacinho aqui. Então, nós vamos conseguir identificar o valor de QX. QX vai ser QL menos QB. Né? QL menos QB. Quem é QL? 430. Que é o todo, né? O ruim. Triângulo ruim. Menos 340,7, que eu determinei aqui, que é o QB. Então, eu vou ter um QX de 89,3 volt-ampere reativo. É um reativo não tão grande, né? Porque isso aqui é um exemplo
Só para a gente entender mesmo. Mas é um reativo pequeno, não tão grande. Bom, se você tem o QX, ó, eu substituo aqui, ó, e vou conseguir determinar o capacitor. Vamos fazer isso. Bom, já determinamos então qual o valor do reativo. O reativo necessário que o capacitor tem que introduzir é esse aqui, 89,3. Então, QC igual a QX igual a 89,3 volt-amperes reativos. Agora eu vou usar essa expressão aqui para poder determinar o C. Então eu sei que 89,3 é igual a V ao quadrado sobre XC, né? Então, ó, XC é 1 sobre 2πfc. Você vai fazer isso aqui, ó. XC é igual a V ao quadrado sobre 89,3. Vamos imaginar que a nossa instalação ela esteja trabalhando. Vamos imaginar que a tensão de trabalho é 220 volts, a frequência é 60 Hz e isso. Vou imaginar esses dados aqui, ó. Temos uma tensão de 220 e uma frequência de 60. Então, XC é 220 sobre 220 ao quadrado sobre 89,3. Fazendo as contas, vou fazer as contas aqui. Ó, 220 ao quadrado dividido por 89,3. 540. Isso aqui deu aproximadamente 542. Aproximadamente 542. XC é o quê? Reatância capacitiva. Isso aqui, ó, é reatância capacitiva, dada em ohms. A matéria, gente, o conteúdo é tudo interligado. Você vê que essas coisas aqui nós falamos lá no início do curso, né? Mas nós sabemos que XC é 1 sobre 2πfc, né? Então você tem que XC, que é 1 sobre 2πfc, ó, F nós sabemos que é 60. Então nós podemos dizer que C... O que eu vou fazer aqui, ó? Ó, eu tenho que XC é 542. Isso aqui é 1 sobre 2π. Frequência 60. Então, 2π vezes 60 vezes o C. Né? Então, aqui vai dar... Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π vezes 60, dá 120π. Vezes o C. Então, 542, né? É igual a 1 sobre 120π C. Como é que eu faço aqui? Multiplico em cruz, né? Aqui embaixo do 541 eu tenho 1. Se multiplicar em cruz aqui, ó, vai dar C. Vai ser igual 1 dividido por 120π 542. Isso. Então, vamos fazer essa conta aí para ver quanto é que vai dar o valor de C.
Fazer a conta aqui. 120 vezes 3,14 vezes 542. Então deu 2,04. Aqui deu 1 sobre 2,04 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, vou reescrever isso aqui de uma forma mais fácil. Então, isso aqui deu 4,89 vezes 10 elevado a menos 6. Se eu multiplicar isso aqui por 10 elevado a sexta, isso aqui vai dar 4,89 microfarad. E qual é a tensão de trabalho que eu tenho que ter? A tensão de trabalho do capacitor tem que ser maior que 220 volts. Então, com isso, pessoal, nós determinamos o reativo que nós precisamos de 89,3 e determinamos qual o valor do capacitor que nós temos que botar. Como eu falei, a maioria dos catálogos usa reativo. Você tem isso tabelado, né? Mas pode acontecer de você ter que determinar também o valor do capacitor. Então, a forma de calcular é essa aqui. Tá bom? Então, hoje, a gente fez um bocado de conta aqui, mas a metodologia é essa. O ideal é fazer o quê com isso aqui? É botar no Excel, né? Fazer um cálculo e automatizar as contas. Você pegar essas equações e automatizar. E aí você vai com os instrumentos, faz a medição, né? Joga na planilha e determina quanto de reativo você precisa, calculando o fator de potência e tudo mais. Que é extremamente importante, né? Porque observa que quando você tem vamos supor, você tem um triângulo de potência aqui, ó, né? Ficou meio fora, né? Vou botar mais para cá. Ó, você tem um triângulo de potência aqui, ó. O que é essa? V vezes I. A tensão não vai mudar, né? Que é 200, vamos supor que seja 220. Então, vamos supor que deu 220 com 10 amperes. Aí deu 2.200 VA. Mas digamos que esse FP aqui é ruim. Digamos que deu um FP de 0,8. Ruim. Se você fizer a correção, esse triângulo seu, ele vai mudar. Ele vai ficar um triângulo assim, ó. Ele vai ficar menor. Ele vai abaixar. Então, o FP aqui, ó, se for para um FP maior que 0,9, 92, pode ser que essa corrente aqui abaixe até 30%, né? Então, sei lá, você vai para uns 1.500 VA, por exemplo. Então, você sai de 2.200 e vai para 1.500 VA. Então, automaticamente a corrente vai diminuir. Então, você vai forçar menos o cabo, os fios da sua instalação. E o consumo de energia também vai baixar. Então, você tem uma série de vantagens disso aí. É um negócio muito importante a ser observado na instalação elétrica. Então, essa corrente aqui, ó, ela está dando 10 amperes. Aqui, sei lá, vai dar uns 7 amperes, mais ou menos. Aqui está dando 10. Quando você faz a correção, essa corrente vai abaixar pra caramba. Tá bom? Hoje a gente fez um bocado de conta aqui. Vamos para uns 20 minutos de aula. Mas espero que vocês tenham entendido aí o que a gente passou com vocês. Aí depois, qualquer coisa, a gente tira a dúvida pessoalmente. Falou? Até a próxima aí.